Boa tarde, galerinha! Hoje o senhor veio aqui para falar sobre um assunto que com certeza vocês já conhecem. Hoje nós vamos falar da divisão, certo? Para nós falarmos da divisão, precisamos lembrar de uma coisa muito importante. A divisão é quando nós separamos algo em duas ou mais partes iguais, certo? Então, sempre quando nós formos trabalhar com a divisão, nós temos que lembrar disso. A divisão é separar algo em partes iguais. Para esse processo ficar mais tranquilo e para a gente entender melhor, relembrar essa situação da divisão, eu trouxe alguns exemplos práticos que acontecem dentro da nossa casa, do nosso apartamento, com os nossos amigos, com os nossos familiares, onde a divisão está presente. Então vem comigo agora que nós vamos observar nos processos de divisão que acontecem no nosso dia a dia. Para esse exemplo que eu vou dar para vocês, vamos pensar o seguinte: temos um copo de suco. É o último suco que tem aqui no apartamento, certo? Bom, deu um copo bem generoso de suco. Só que a minha namorada também quer tomar o suco comigo, então a gente tem que botar em outro copo. Para isso, eu vou pegar dois copos iguais e separar o conteúdo desse suco. Para eu dividir esse suco entre duas pessoas que vão tomar ele precisa ter a mesma quantidade nos dois copos. Então eu vou pegar o meu copo, encher o primeiro e vou encher o segundo. Bom, ainda sobrou um pouco de suco nesse copo. Então eu vou completar aos pouquinhos até que eu consiga atingir mais ou menos a quantidade exata nos dois. Mais um pouquinho nesse, mais um pouquinho nesse. Mais um pouquinho aqui e aqui. Pronto. O conteúdo que eu tinha nesse copo aqui, eu dividi em duas partes iguais. Bem simples, né, galerinha? Agora eu vou trazer outro exemplo para vocês. Vamos imaginar que vocês estão com muita fome, então a sua mãe ou seu papai trazem uma maçã. Que delícia essa maçã lavada, claro, e uma faca para nós cortarmos ela. Só que aí mais pessoas pedem a maçã. Vamos imaginar que você e seus três irmãos precisam comer essa maçã. O que você tem que fazer? Você vai ter que dividir essa maçã em quatro pedaços, em quatro partes iguais. Por quê? Porque todo mundo tem que ter o direito de comer o mesmo tamanho de pedaço de maçã. Por isso que nós vamos dividir. Então eu vou fazer primeiro um corte assim. Eu dividi em duas partes. Então a minha maçã está dividida em duas partes. Para eu conseguir dividir mais uma vez, eu vou precisar cortar cada uma dessas metades, porque eu preciso de quatro partes. Então se eu cortar essa maçã no meio, esse pedaço da maçã, né, e eu cortar esse pedaço de novo, eu vou ter quatro pedaços de uma maçã. Quatro pedaços praticamente iguais. Claro, se a gente for pesar, eles vão dar uma diferencinha, mas o importante é entender que eu quis que essa maçã fosse dividida em quatro pedaços iguais. Então, se eu juntar os pedaços, eu tenho a minha maçã. E ao mesmo tempo, eu tenho quatro pedaços, um para cada um dos meus irmãos que vão comer essa maçã comigo. Beleza? Agora, o Sor vai mostrar um outro exemplo para vocês. Aqui eu tenho neste baralho 25 cartas. E eu vou dividir essas cartas, então, com os meus amigos para a gente jogar um jogo. Nesse jogo, cada um tem direito a 5 cartas. Então, eu vou imaginar que sou eu e mais 4 amigos e vou dividir, então, em 4 pessoas mais eu. Então, eu vou dar uma carta para um amigo, outra carta para outro amigo, outra carta e outra e uma para mim. Beleza? E agora eu vou continuar dividindo as cartas para todo mundo. Ainda tenho carta na minha mão, então eu vou continuar dividindo. Continuo com cartas. Ainda tem mais um pouquinho. Pronto, fechou.
Se nós éramos entre 5 e eu dividir 25 cartas entre todo mundo, eu consigo ver quantas cartas cada um ganhou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aquelas minhas 25 cartas que eu tinha no começo, eu dividi entre 5 pessoas e cada uma recebeu 5 cartas. Ou seja, se eu pegar o número 25 e dividir por 5, eu sei que vai dar 5. Porque eu peguei 25 cartas, dividi entre 5 pessoas e cada uma recebeu exatamente 5 cartas. Agora, se eu pegar essas 25 cartas e dividir entre 3 pessoas, será que vai dar? Vamos ver. 1, 2, 3. Cada pessoa já tem uma carta. E eu vou continuar aquele processo de entregando uma carta para cada pessoa até minhas cartas acabarem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou uma carta. E agora? Será que eu rasgo essa carta e divido ela em vários pedacinhos? Eu poderia fazer, mas vai perder o sentido da carta. A carta não vai ter mais validade se eu cortar ela no meio. Então, este tipo de divisão acontece o quê? Nós temos as 25 cartas, dividimos entre 3 pessoas. Cada pessoa conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu dividi 25 cartas entre 3 pessoas, deu 8 cartas para cada um e sobrou uma carta. Então, quando nós dividimos o número 25 por 3 pessoas, vai dar 8 e vai sobrar 1. Certo, galera? Então, agora o senhor vai relembrar algumas coisas com vocês. Bom, como eu acabei de explicar para vocês, então, nesse exemplo que eu usei aqui na minha bancada, eu utilizei cartas. Mas você em casa pode utilizar tampinhas, peças de Lego, você pode utilizar lápis de cor, giz de cera, qualquer coisa que for concreta e que forem iguais, vocês podem utilizar. O que a gente não pode é daqui a pouco misturar tampinhas e cartas. Isso pode acabar nos confundindo um pouco. Então, nesse primeiro momento, quando você for fazer a proposta que vai ser passada, utilize materiais concretos iguais. Tente utilizar, se você for fazer a primeira conta, utilizando várias cartas. A segunda você pode usar várias tampinhas. A terceira você pode utilizar lápis de cor, mas sempre tendo essa ideia. Nós estamos dividindo uma coisa igual em partes iguais, certo? Então tá, fica atento que aqui embaixo no nosso Black vai aparecer a proposta para você realizar na sua casa. Um beijo e até o próximo encontro!